Eu tinha 7 anos de idade e eu tava literalmente querendo escrever um livro. E eu não sei se isso mostra o quanto que eu era idiota ou o quanto minha criatividade tava à flor da pele, com o meu cérebro começando a criar caminhos e caminhos do que eu poderia seguir na vida conforme eu fosse crescendo. E com o tempo passando, é claro que eu não terminei aquele livro, mas ele foi crucial para um grande fator na minha vida, que foi quando eu comecei a explorar diversas formas de criação. Seja fazendo jogos, produzindo vídeos, aprendendo a desenhar ou qualquer outra coisa que meu eu criança experimentou nessa época. E com o tempo eu percebi uma coisa: tudo isso sempre girou em torno de contar histórias. No fim das contas, eu sempre gostei muito de falar sobre as coisas que eu gostava, seja uma série ou um anime que eu tinha assistido, algum jogo que eu tinha jogado ou até mesmo alguma ideia que eu tive enquanto eu tava escrevendo uma redação na escola. Mas contar história sempre foi o centro de tudo e talvez seja o centro da maioria das coisas que a gente faz, mesmo que a gente não perceba. E literalmente uma série que no primeiro momento não dava nada passou a me transmitir exatamente a ideia do quão o simples ato de conseguir contar uma história artístico é absoluto cinema. E é exatamente sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. Então, se você não me conhece, eu sou o Dacro e eu quero te apresentar a... Todo mundo que tá vendo esse vídeo já contou alguma história, todo mundo aqui já consumiu histórias e pra ir mais longe ainda, desde que o mundo é mundo, a gente sempre viveu cercado por histórias. Mas no meio de tantos clichês que se tornaram só produtos pra grandes indústrias, seja de filmes, animes ou qualquer outra coisa, surgiu Invencível. Uma série que no começo parecia só mais uma série de adolescentes com superpoderes, um personagem forte pra caralho e absurdamente familiar. Tipo, olha isso, você olha pro Omni-Man e você sabe que ele é uma paródia do Superman. Você olha pros Guardiões do Globo e você sabe que cada um deles é inspirado em algum super-herói conhecido, mas dando zero fodas pra série e só assistindo pela curiosidade do porquê que tava todo mundo falando dela, você se depara com o final do primeiro episódio e isso muda tudo. Foi ali que eu percebi que Invencível não era só mais um clichê de super-heróis, porque a série queria te contar uma história e te contar tão bem que você ia sentir na pele cada episódio. Porque uma coisa que Invencível faz muito bem é construir tensão. Ele te dá tempo de se apegar aos personagens, de se importar com o mundo, de relaxar, e do nada você leva um soco na cara, literalmente. Tá bom, literalmente não, calma lá. Porque em um momento tudo parece tá bem e do nada o personagem que te foi apresentado como o mais forte daquele mundo mata a sangue frio todos os outros que poderiam ter alguma chance contra ele. E o episódio acaba sem nenhuma explicação do porquê ele fez aquilo, sem contexto, só sangue. E o mais interessante é que foi tudo sem nenhuma trilha sonora. E é ali que Invencível te mostra indiretamente que sabe como contar alguma coisa. Porque não é só o choque visual, é sobre o desconforto, é sobre o silêncio, é sobre o que isso diz, sem dizer nada. Invencível faz uma coisa que poucas obras modernas fazem: a série confia no público. A série sabe que a gente não precisa de alguém explicando tudo detalhe por detalhe. Ela simplesmente deixa a gente sentir, ela deixa a gente montar o quebra-cabeça, o que faz a gente se sentir parte daquela história, desvendando cada coisa junto com os personagens. Isso parece simples, mas carrega um peso enorme, porque é arriscado pra caramba uma série se propor a deixar o público a descobrir o que ela quer contar de forma sutil, sem mastigar ou sem correr o risco de entediar quem tá assistindo e fazer o pessoal dropar na primeira temporada. O que eu vou ser sincero, aconteceu comigo quando ela lançou. Não porque eu não tinha gostado, mas porque eu só assisti por assistir, sem prestar atenção ou me importar ou entender de verdade o que a série tava tentando fazer. Mas com o lançamento da terceira temporada eu decidi dar uma chance de novo, assistir tudo do zero, mas dessa vez assistindo de verdade. E porra, foi a melhor decisão que eu poderia ter tomado. E eu acho que ter assistido no embalo as 3 temporadas, sem esperar o lançamento ou nem nada do tipo, foi o que me fez ver de perto o desenvolvimento do Mark como protagonista. Mas diferente de um protagonista de história de super-herói, vamos cortar o super pra falar disso. O Mark não é só um adolescente com poderes tentando salvar o mundo. Ele é um adolescente tentando viver, lidar com a escola, namoro, escolhas, responsabilidades e o fato de que o pai dele é a porra de um alienígena genocida. E o mais incrível é que mesmo com toda essa loucura de porrada e vilões cósmicos, a série faz questão de priorizar a humanidade. A mãe dele, por exemplo, não é só a esposa do Omni-Man, ela é uma mulher que realmente amou, confiou e foi traída. Ela carrega esse peso no rosto, no tom de voz, nas atitudes, em cada cena depois que tudo desmorona. Fica muito clara a importância dela na história, mesmo sem ela ter nenhum tipo de poder. Isso se estende pra todo mundo. Todos os personagens, desde os vilões até os mais secundários, todos têm camadas, ninguém é plano, ninguém tá ali só pra cumprir papel. Você entende o conflito de cada um deles, você entende as decisões que eles tomam, mesmo quando você não concorda com elas. E é isso que torna a série tão humana, tão poderosa, porque a jornada do Mark não é sobre salvar o mundo, é sobre perder, e perder pra caralho inclusive, sobre não entender tudo de primeira porque ele é um idiota, sobre amar alguém e errar com essa pessoa, sobre decepcionar quem
você ama, sobre tomar decisões fodidas e mesmo assim continuar tentando. Porque crescer é isso, é cair, se fuder e duvidar de si mesmo, mas ainda assim conseguir levantar no dia seguinte com todos os machucados e tentar fazer o certo. Mas ao mesmo tempo que ela te esmaga emocionalmente, te faz sentir como se você tivesse apanhado junto com o Mark, a série olha pra você, te estende a mão e te entrega um abraço. É óbvio que a série também te faz sentir outras coisas, você ri, você vibra, você fica feliz quando o Mark consegue tempo com a Eve ou quando ele finalmente consegue resolver alguma coisa sem apanhar. Você sente o alívio nas pausas, nas pequenas vitórias, nos momentos em que o mundo não tá fudido. Invencível te dá esses momentos pra você respirar, esses momentos de humanidade pura, momentos simples, mas conseguem dizer muito sobre aquele mundo. A relação dele com a mãe, o reencontro com os amigos, a construção da relação com a Eve e com a Amber também, é tudo tão bem construído que você se importa, mesmo que a cena só seja eles conversando no telhado. A série te faz sorrir no meio de um caos, e é isso que torna tudo tão marcante, porque depois de tudo, a gente continua ali, não só por causa de toda a porrada e luta que tem na série, mas porque a gente sente junto todos os acontecimentos. A gente torce, a gente sente medo, a gente sente algo por esse personagem, e no final a gente só percebe que tudo isso só foi possível porque alguém soube contar uma história sobre dor, amor, crescimento, fracasso, sacrifício, mas principalmente uma história sobre ser humano. E é incrível como depois de tudo isso a série consegue destruir todas as suas expectativas e te apresentar um vilão que você definitivamente não estava pronto pra chegada. Mas isso eu deixo pra você assistir se você ainda não viu. E se você já viu, você sabe exatamente do que eu tô falando. E a síntese de tudo que eu falei nesse vídeo é que Invencível não é só uma série de herói. É sobre criar tensão, saber dar tempo, saber quando apresentar elementos e quando acabar com todos eles. É sobre fazer você sentir do jeito mais puro, mais intenso, mais humano possível. E foi assistindo essa série no momento certo da minha vida que eu entendi que contar histórias é uma arte. E quando bem feito, ela muda tudo. Então se você também acredita que as melhores histórias são aquelas que fazem a gente viver mesmo que só por alguns minutos, se você também já chorou, gritou ou sorriu com personagens que nem existem de verdade, ou chorou com a morte de um barco, você também entende, porque no fim das contas é isso que a gente tá fazendo aqui, contando histórias e vivendo elas, e torcendo com tudo que a gente tem pra que a próxima faça a gente se sentir de novo. Mas enfim, muito obrigado por ter assistido até aqui. Fazia tempo pra caralho que eu não aparecia e eu fico muito feliz de verdade se você gostou desse vídeo, porque foi meio que uma carta aberta de fã pra obra, então eu não tentei dar muito spoiler. E também foi uma maneira de eu voltar a produzir vídeos, coisas que eu sempre gostei pra caramba. Então comenta aí, sei lá, seu personagem favorito de Invencível ou a sua temporada favorita. Qualquer coisa, eu vou ficar muito feliz de verdade de ler. E é basicamente isso, a gente se vê numa próxima, eu espero não demorar tanto dessa vez. Mas eu sou o Dacro e definitivamente Invencível me fez entender a arte de se contar histórias.